Questão 8, propostos, capítulo A2. Dois barcos, 1 e 2, movem-se em um lago com velocidade constante, de mesmo módulo, como representado na figura a seguir. Então, tem um barco 1, que ele está movimentando para cima. Então, a velocidade dele está vertical para cima. E o barco 2, ele está tendo um deslocamento horizontal da direita para a esquerda. E a intensidade dos movimentos, a quantidade de metros que cada um desloca por segundo, o módulo da velocidade dos dois é o mesmo. Então, continuando a leitura da questão. Em relação à água, a direção do movimento do barco 1 é perpendicular à do barco 2 e as linhas tracejadas indicam o sentido de deslocamento dos barcos. É o que a gente interpretou ali. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a velocidade do barco 2, medida por uma pessoa que está no barco 1, é mais bem representada pelo vetor. Então, ele está querendo saber a velocidade ou o movimento do barco 2 em relação a um observador que está no barco 1. Ele poderia perguntar também o movimento do barco 1 em relação ao observador que está no barco 2. Poderia perguntar o movimento do barco 1 e do barco 2 em relação a um observador que está num ponto fixo fora do barco, está na margem da lagoa, por exemplo. Ok? Se for um observador que está na margem da lagoa, ele veria o barco 1 que subindo e o barco 2 indo para a esquerda. Veria somente uma variação de distância vertical no barco 1 e uma variação de distância horizontal no barco 2. E a questão está perguntando aqui o movimento do barco 2 em relação ao observador que está no barco 1. Nesse tipo de questão, você tem que se imaginar neste local, observando o barco 2 movimentar e imaginando como que ele vai se comportar, ok? E neste caso, a gente analisa se há movimento vertical e movimento horizontal. Se tiver os dois, aí no fim das contas, a gente junta esses movimentos, que vai ser o movimento que o observador vai ver do barco a partir do referencial do barco 1, ok? Então, continuando aí a nossa análise da situação, se você está no barco 1, você está vendo o barco 2 aproximar horizontalmente. Se você está vendo ele aproximar horizontalmente, se imagine como um ponto fixo, você está vendo esse corpo movimentar da direita para a esquerda. Então, você está vendo um movimento horizontal nesse barco 2? Está, porque a variação da distância horizontal está diminuindo com o tempo. Para ela diminuir, é como se você visse o barco 2 saindo da direita para a esquerda. Então, você está vendo esse movimento no barco 2. Agora, pensando verticalmente aqui, o barco 1, a cada instante que passa, ele está cada vez mais próximo do barco 2, que à medida que o barco 2 está deslocando horizontalmente, o barco 1 está deslocando verticalmente. Então, há uma variação de distância neles, tanto na horizontal quanto na vertical. Imaginando o observador no barco 1 tendo o seu barco como um ponto fixo, né? Ele está vendo o barco 2 aproximar. Para ele, o barco 2 estar aproximando, ele teria que estar deslocando para baixo em relação ao barco 1. Então, neste caso aqui,
o barco 2, o barco 1 está vendo o barco 2 aproximar horizontalmente e aproximar verticalmente. Então, ele está vendo o barco 2 deslocar da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, consequentemente, a velocidade, o movimento resultante que o observador que está no barco 1 vai ter do barco 2 é um movimento na diagonal, que eu vou representar por essa seta amarela, que seria o movimento representado na letra R, ok? Então, a resposta, letra R. Só de você parar e afirmar o seguinte, se eu estou no ponto 1, no barco 1, se tem variação de distância vertical, ele está tendo o barco 2 um movimento vertical em relação ao barco 1. Se está tendo variação da distância horizontal entre o barco 2 e o barco 1, está tendo movimento horizontal entre os dois. Então, só poderia estar na diagonal. Então, a alternativa Q e a alternativa S, ela não poderia ser marcada de jeito nenhum, porque o barco 1 não está vendo o barco 2 movimentar só na vertical ou somente na horizontal, ele está vendo nos dois, beleza? Agora, o barco 1 está vendo o barco 2 aproximar. Então, obviamente, a velocidade tem que estar no sentido do barco 1, em direção ao barco 1, ok? Então, resposta, letra R. Ficou claro? Isso eu vou entender como um sim. Agora, se eu perguntar assim, qual que seria o movimento que um observador no barco 2 veria do barco 1? Ele veria o barco 1 aproximando verticalmente, então ele veria esse barco 1 deslocando para cima, e ele veria também o barco 1 aproximando horizontalmente. Para esse barco aproximar horizontalmente, ele teria que estar deslocando para, deixa eu mudar de cor aqui, para a direita. Então, o barco, um observador que está no barco 2, ele vê o barco 1 indo para cima e para a direita. Quando você se coloca num referencial, coloca-se num referencial imaginando ele como um ponto fixo. Beleza? E aí, desta forma, o observador do barco 2 veria o barco 1 movimentar na resultante desses dois movimentos, horizontal e vertical. Ok? Então, a resposta é letra R, mas fica aí essa observação. E sempre quando eu tenho o movimento de um corpo em relação a um referencial, eu posso analisar o movimento desse referencial em relação ao corpo. E vão ser dois movimentos sempre na mesma direção, mesmo modo e sentidos opostos. Então, se você coloca no ponto de vista de um corpo ou de outro, durante a análise, lembre disso. As velocidades referenciais entre um corpo e o outro, dependendo do ponto de referência, sempre vão ter o quê? Mesma direção, mesma intensidade, mas sentidos opostos. Legal.